MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Você, ouvinte, já encontrou dificuldades com barreiras físicas para entrar no edifício ou dificuldade de entrar num aplicativo de celular porque as letras eram muito pequenininhas, por exemplo? Pois essa é a realidade de muitas pessoas e algo que pode ser permanente, por conta, por exemplo, de alguma deficiência, ou temporária, como acontece com alguém que quebrou a perna e teve que engessar. Tudo isso diz respeito ao tema do MP no rádio de hoje, que vai tratar de acessibilidade. E hoje nós temos dois convidados para nos explicar o que é acessibilidade e o que a legislação estabelece a esse respeito. A promotora de justiça Mariana Dias Mariano e o engenheiro Roberto Luiz Fonseca de Freitas, ambos do Ministério Público do Paraná. Doutora Mariana, começando com a noção básica, o que é acessibilidade em termos legais? Bom, acessibilidade é a possibilidade das pessoas acessarem espaços, direitos e todas as oportunidades que estão disponíveis aos demais cidadãos, independente dessas pessoas possuírem algum tipo de impedimento, algum tipo de diferença que as deixe em situação de desigualdade com as demais pessoas. Em termos legais, a acessibilidade é um direito fundamental que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a possibilidade de viver de forma independente e de exercer plenamente a sua cidadania. A gente tem a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e essa lei é a principal norma sobre o tema. Nessa lei, a acessibilidade seria uma condição para usar com segurança e autonomia os espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes e também para acessar a informação e a comunicação. Ou seja, nós não falamos apenas em rampas e elevadores quando pensamos em acessibilidade. A gente fala de um conceito muito mais amplo que vai da calçada da rua até o site da prefeitura e garante que todas as pessoas possam usar os espaços e os serviços em igualdade de condições. Numa sociedade justa e equitativa, portanto, todas as pessoas deveriam ter acesso a todos os locais e a todas as tecnologias que estão ao alcance da população em geral, não é? De quem que é a responsabilidade para a promoção dessa acessibilidade? A promoção da acessibilidade é de responsabilidade de todas as pessoas. É uma responsabilidade compartilhada e começa pelo Estado, passa pela sociedade, vai para cada cidadão. A Lei Brasileira de Inclusão estabelece, então, que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar esses direitos. E o poder público, em especial os municípios, tem um papel central, porque ele deve planejar, executar e fiscalizar a aplicação das normas de acessibilidade. Isso inclui desde a construção de prédios públicos até a fiscalização de espaços privados de uso coletivo, como lojas e cinemas. A lei, que é conhecida como Estatuto das Cidades Inclusive, exige que os municípios com mais de 20 mil habitantes tenham, além dos planos diretores, um plano de rotas acessíveis, ou seja, a responsabilidade começa pelo Estado, mas vai para toda a sociedade e para cada cidadão, para cada família. Doutor Roberto, o que é que diz a legislação brasileira sobre a acessibilidade física, especificamente em edifícios? Que os edifícios têm que dar condição de acesso a todo cidadão. Ele tem que estar com as suas rotas de interligação, seus compartimentos acessíveis. Isso tanto os prédios públicos como os prédios privados de uso coletivo. Então, eles têm que estar devidamente adequados às normas urbanísticas, normas de acessibilidade e também ao conceito de desenho universal. O que é esse conceito de desenho universal? O conceito de desenho universal determina que se deve abranger o maior número possível do cidadão e ele busca parâmetros que vai do mais baixo ao mais alto. Então, toda a edificação, todo equipamento, todo serviço tem que procurar contemplar essa faixa do cidadão. Doutora Mariana.
complementando aqui o que o Roberto está falando, né? A ideia do conceito do desenho universal seria que todo tipo de serviço, equipamento, estivesse disponível para atender a todas as pessoas, independente das características que as pessoas possuem. Então, por exemplo, uma calçada tem que atender pessoas que usam salto alto, pessoas que andam de tênis, pessoas que usam cadeira de rodas, pessoas que são cegas e dependem de outros instrumentos para se guiar. Uma rampa tem que atender a todas as pessoas. O acesso a uma sala, né, a abertura de uma porta tem que ser larga o suficiente para que possa passar uma pessoa que precise da cadeira de rodas para se deslocar. É isso, Roberto? Sim, doutora. E também podemos citar o exemplo de uma pessoa surda. Então, ela se deslocando na calçada, ela tem que ter condições de atravessar a rua, ter dispositivos como dispositivos visuais que auxiliem a pessoa que não tem esse sentido da audição. Perfeito. Doutor Roberto, além da questão física, existe também o acesso às tecnologias. Qual que é a importância da acessibilidade digital, por exemplo, em sites, aplicativos de celular, para a inclusão de pessoas com deficiência e quais são os principais requisitos que esses recursos precisam atender? Atualmente, a sociedade, todos nós somos atendidos por serviços digitais. Desde os serviços públicos, o trânsito, nós precisamos utilizar ferramentas que nos auxiliam no dia a dia. Então, esses dispositivos têm que estar acessíveis a todo o conjunto da sociedade, tanto as pessoas que têm os seus sentidos preservados e aqueles que têm algumas limitações, como a pessoa surda, a pessoa cega, a pessoa que tem dificuldade cognitiva. Então, o acesso a essas ferramentas tem que atender a todos. Doutora Mariana, caso alguém sinta que o seu direito à acessibilidade não está sendo respeitado, a quem que a pessoa pode recorrer? Por exemplo, se um prédio público ou se até um prédio particular não tem acesso para pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo, um cadeirante, o que é que pode ser feito? Bom, a primeira coisa que é bem importante é conversar com o responsável pelo local ou serviço, até para que essa pessoa tenha conhecimento de que o equipamento, o serviço dele, o local não é acessível para todo mundo, né? E, além disso, a pessoa pode acionar os órgãos de fiscalização do município, como a Secretaria de Urbanismo. Cada município se organiza de uma forma com relação a essa situação. O próprio Conselho, né, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vários municípios já têm esses conselhos municipais aqui no Paraná, mas a gente tem também o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência. E, lógico, né, a pessoa pode procurar o Ministério Público, que está presente em absolutamente todas as comarcas do estado do Paraná. Qualquer pessoa pode procurar o Ministério Público para noticiar a irregularidade e o Ministério Público vai dar início a um procedimento para apurar os fatos e buscar uma solução. Doutora, e o que cabe ao poder público proporcionar ao cidadão em matéria de acessibilidade? O poder público deve garantir o acesso a todos os bens e serviços coletivos. E isso significa que, por exemplo, as calçadas devem ser transitáveis, os prédios públicos devem ser acessíveis, o transporte coletivo deve ser adaptado, os sites, as páginas que mostram serviços prestados pelo poder público devem ser acessados. E, além disso, o poder público tem também o dever de fiscalizar se os estabelecimentos privados também estão cumprindo a lei. E condicionar, por exemplo, a emissão de alvará de funcionamento à comprovação da acessibilidade. Se não houver acessibilidade, que fique impossibilitado o estabelecimento comercial de funcionar. Doutor Roberto, tanto o senhor como a doutora Mariana falaram em prédios particulares de acesso público, né? Porque tem os prédios públicos, das instituições públicas, e os chamados prédios particulares de acesso público, que são aqueles que não são prédios do poder público, mas que todo mundo pode entrar, como é uma loja, um shopping, um cinema. Existe diferença na legislação em relação a esses prédios e também em prédios particulares, por exemplo, um edifício residencial. Tem que ter acessibilidade também? A lei obriga? Sim, na verdade, a definição da norma e da legislação seriam prédios privados de uso coletivo. Então, toda a área que é coletiva tem que ser acessível. Ela tem que ser acessada pelo conjunto social. Então, praticamente não existe distinção. É claro que um prédio público ele tem que ter a sua integralidade acessível. Agora, quando se extrapola para o prédio de uso coletivo, privado, o shopping, as pessoas acessam. Agora,
mesmo os prédios privados residenciais, nas suas unidades não é tão rigoroso a sua acessibilidade. Agora, as áreas comuns, como playground, parques, salões de festas, têm que cumprir a acessibilidade. Eles têm que estar plenamente acessíveis como os espaços públicos. Isso é bem interessante, porque em Curitiba tem havido uma fiscalização da prefeitura exigindo dos prédios residenciais rampas de acesso para as pessoas, mesmo que ninguém ali dentro tenha deficiência, né? Portanto, se aplica também aos prédios particulares. Passou da porta dentro da residência, como o senhor disse, já não tem esse rigor, mas as áreas coletivas também têm que atender. Isso é um ponto bem interessante. E, doutor Roberto, quem é que fiscaliza? Como é que é feita a fiscalização da acessibilidade, tanto nos sites e aplicativos, quanto nas instalações físicas, nos edifícios? A fiscalização, podemos dizer que é de toda a sociedade. Existem órgãos públicos que têm essa atribuição. O principal órgão é a própria prefeitura dos municípios. Elas, ao liberarem os alvarás de funcionamento e os próprios alvarás de conclusão das obras, elas, por lei, têm que cobrar acessibilidade. Agora, quando ocorrem desencontros, essa questão ela é reclamada pelo cidadão e um dos órgãos que recebe essa reclamação e dá esse atendimento é o Ministério Público, e aí o Ministério Público vai interagir com os demais órgãos estatais, órgãos que têm essa atribuição e fazer o cumprimento das normas de acessibilidade. Ou seja, se quem tem a obrigação de fiscalizar no poder público não fiscaliza, o cidadão tem que ser o primeiro fiscal, né? E aí acionar quem deve ser acionado para que essas normas sejam seguidas. E quais são as consequências para quem não segue as normas? Por exemplo, se uma loja não tem acessibilidade, um prédio público, quais são as consequências? O primeiro momento é ser notificado e ser solicitado ao cumprimento dessa adequação. Caso persista, não seja resolvido, administrativamente o Ministério Público, o promotor de justiça, atua convocando, solicitando e, caso não seja resolvido, vai se recorrer ao judiciário para o cumprimento dessa obrigação de acessibilidade. Doutora Mariana, facilitar a acessibilidade de todos é tarefa da sociedade por inteiro, mesmo porque todo mundo está sujeito a ter dificuldades, ainda que temporárias, não é mesmo? Todo mundo pode, por exemplo, quebrar uma perna. Mas além das questões estruturais e digitais, quais são os maiores obstáculos em termos de atitude das pessoas que ainda persistem na sociedade em relação à inclusão de quem tem deficiência ou dificuldade de locomoção e como isso pode ser superado? Bom, essa é uma reflexão extremamente importante, né? A acessibilidade beneficia todas as pessoas, né? Todo mundo, né? Como você disse, em algum momento vai passar por uma situação de mobilidade reduzida, né? Inclusive em decorrência do avançar da idade, né? Quanto mais idosa a pessoa vai ficando, algumas funções do nosso corpo vão deixando de funcionar de forma tão boa quanto sempre funcionou. Então, é uma situação de fato que afeta todas as pessoas. E aí a gente tem as barreiras atitudinais, que são aquelas que se manifestam no preconceito, na falta de empatia, na ideia equivocada de que a acessibilidade é um favor que se faz a alguém, que é um custo, é um gasto desnecessário de dinheiro, né? E essas barreiras atitudinais, infelizmente, acabam sendo as mais difíceis da gente derrubar, da gente superar. Então, a superação dessas barreiras depende de uma mudança de cultura, né? A gente precisa primeiro superar as barreiras atitudinais, superar o preconceito, para depois tomar a decisão de superar as demais barreiras, né? O gestor tem que entender que gasto com acessibilidade não é gasto, é investimento, né? Investimento no futuro, inclusive no futuro de uma população que está envelhecendo. Em 2027, o Paraná vai ter mais pessoas idosas do que a gente tem de pessoas de 0 a 15 anos. Então, a população idosa vai superar a população jovem e vai precisar de acessibilidade. Então, é necessário que nós entendamos que a deficiência não está na pessoa, que está na interação da pessoa com o ambiente que exclui, e esse entendimento vem com a informação, com a educação para a diversidade, a consciência de que uma sociedade inclusiva é uma sociedade melhor e mais justa para todas as pessoas, tem que vir de uma reflexão aprofundada e de um debate permanente sobre esse assunto.
Doutora Mariana, doutor Roberto, muitíssimo grato pela participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou ligue para 41 3250 4469. O programa desta semana teve produção, apresentação e edição de Tomás Eon Barreiros. Até o próximo programa. Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.